Fica até difícil dizer alguma coisa nessa atmosfera sobrenatural. Deus é maravilhoso e é surpreendente. Confesso a vocês que nesses 24 anos de adoração profética, a gente sempre começa do mesmo jeito, com uma grande expectativa por aquilo que Deus vai fazer. E desde ontem, na primeira noite, nós já fomos surpreendidos. Quem esteve aqui ontem à noite? Foi sobrenatural. Com a Nívia Soares, nossa amiga de tantos anos, uma adoradora que mantém o seu coração em Deus. Hoje de manhã, com a nossa equipe e o nosso amigo de avivamento, irmão de avivamento, Mark Chu, foi ainda mais surpreendente. Nós crescemos na unção. Foi algo poderoso. E agora a noite não será diferente. Porque o amor de Deus é grande demais. Ele anseia por esse encontro. E as suas fontes são inesgotáveis. Ele sempre tem mais. Apresente a Ele a sua fome e a sua sede, e Ele vai te satisfazer. Eu tenho perguntado às vezes ao Senhor acerca dessa conferência, porque é um desafio permanecer com uma conferência por 24 anos. E ela é sempre a mesma. O Fred veio ano passado, é a mesma. Não há uma programação. Nós simplesmente convidamos os adoradores. Quantos adoradores tem aqui hoje? Diga para o seu vizinho da direita e da esquerda: eu sou um adorador. Preparamos tudo e nos apresentamos ao Senhor com a nossa fome e com a nossa sede, e Ele vem. Diga, vizinho: Deus não resiste à tua fome. E o segredo dessa conferência se manter até aqui e se mover como ela tem se movido, não é outro senão essa fome e essa sede. Nós nos apresentamos a Deus vazios, sedentos e famintos, clamando pela sua unção, pela manifestação do seu Espírito, e fazemos isso com humildade, amém? Com sinceridade de coração, e Ele vem e se manifesta. Eu tenho certeza que todos vocês aqui foram de alguma forma e em alguma medida tocados pelo Senhor, amém? O que Deus quer, o que Deus procura, são adoradores, verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando nós falamos de adorador, nos lembramos automaticamente, imediatamente, da pessoa de Davi.
Davi se levanta diante de nós como um verdadeiro adorador, como alguém que amava a Deus de todo o coração e que tinha um coração decidido, inclinado a obedecê-lo. Por isso Deus o encontrou e o ungiu e o usou de forma extraordinária. Em Israel até hoje, nenhum líder, nenhuma personagem da história de Israel é tão lembrada e tão reverenciada como Davi. O símbolo da bandeira de Israel tem lá a chamada estrela de Davi. E o lugar onde se supõe ser o túmulo dele é guardado noite e dia, e visitado todos os anos por milhares e milhares e milhares de pessoas. E o que fez esse homem tão extraordinário? Será que não havia em Israel homens com a sabedoria e com as habilidades de Davi? Havia sim. O que te faz extraordinário não são as suas habilidades, não é o teu conhecimento, não é o teu carisma, é a presença do Senhor na tua vida. Não importa quem você seja, não importa a sua origem, não importa a sua medida. Se você carregar a presença de Deus, você se tornará alguém extraordinário, alguém especial. E você já é especial, porque Ele está aí. Põe a mão no seu coração. Ele está aí. Quantos creram e receberam a Jesus como Senhor? Levante sua mão se você creu e recebeu a Jesus como Senhor. Então Ele está aí. Você recebeu o poder para ser feito filho de Deus. E se você é filho de Deus, você carrega o Espírito Santo, e você é alguém especial. É isso que vai te levar para o céu. Tudo mais vai ficar. A tua beleza, o teu conhecimento, a tua fama, o teu poder, isso vai virar pó. Mas o Espírito Santo é o selo da redenção, é aquilo que vai te levar para o céu. O teu conhecimento, o teu poder, as tuas habilidades, os teus relacionamentos não vão garantir o teu sucesso e a tua vitória nesse mundo. Quem vai garantir a sua vitória é a presença dele na sua vida. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós. A certeza da nossa vitória está em uma vida cheia do Espírito Santo. E nós estamos aqui com esse propósito. Queremos nos encher numa medida maior,
porque nós temos o Espírito Santo, mas há medidas, há níveis de unção. E essa unção cresce quando nós honramos a unção, quando nós desejamos a unção, quando nós valorizamos a presença de Deus, quando nós nos inclinamos a cumprir o propósito da unção, quando nós nos dispomos a sermos fiéis, Ele nos dará maiores medidas. Então essa presença pode crescer, amém? E quem faz ela crescer? Quem é responsável pelo crescimento dessa medida na sua vida? Quem é responsável? Quem é? Você sabe? Quem é responsável pelo crescimento dessa medida do Espírito na sua vida? É você. Diga para o seu vizinho: é você. É você. O apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele está falando para a igreja, ele está falando para a igreja de Éfeso, mandando que aquela igreja não se embriague com o vinho da uva, mas que se embriague com o vinho novo do Espírito Santo. Aleluia. E ele diz: encham-se do Espírito. Eu pergunto a você: você está se enchendo ou está entristecendo o Espírito Santo? Você está avivando o Espírito Santo na tua vida, ou tu estás apagando o Espírito Santo? Porque quando eu ando no Espírito, o Espírito cresce em mim. Aleluia. Uma vez eu estava perguntando a Deus, né, a razão desse mover permanecer por tantos anos. Porque nós começamos aqui em 96, num lugarzinho pobre, até miserável mesmo, sem muito conhecimento de Bíblia, sem recursos. E desde aquele primeiro momento, Deus veio de forma tremenda, sobrenatural, e a coisa foi crescendo. E no meio desse mover, muitos outros aconteceram em tantos lugares, conferências das quais eu participei muitas vezes, extraordinárias, onde a presença e a manifestação da glória era algo realmente sobrenatural. E passaram, e nós permanecemos. Muitas vezes fomos tentados a parar com a conferência, e orando e falando com Deus, o Senhor disse que enquanto houvesse vasilhas vazias nesse lugar, o azeite não cessará. Quando nós nos enchemos de nós mesmos, perdemos a humildade, a fome, cessa o derramar do Espírito, porque Deus não desperdiça algo que é precioso.
Você sabe quem inventou reciclagem? Não foram os cientistas dos nossos dias. Deus, desde o princípio da criação. A lei de Lavoisier diz que no mundo nada se cria, nem se perde, tudo se transforma. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E Deus sabe o valor da unção. Talvez alguns aqui não saibam. Quantos sabem o valor da unção? Vale qualquer preço para ser ungido. Amém? Aleluia. Eu sei que alguns aqui fizeram um investimento, adquiriram o passaporte, abandonaram os seus ministérios, como a turma lá de Breu Branco, apóstolo Renato, e o pessoal de Breu Branco, Curuí, de Lago da Pedra, de Bacabal, de Buriticupu, do Chile. Uma salva de palmas para aquele casal precioso. Eles estão conhecendo o chão dessa igreja. Se tem um lugar nessa igreja que eles vão sair daqui conhecendo, é o chão da igreja. Já foram tocados pelo Espírito Santo. Mas vale a pena, porque é preciosa demais a presença de Deus. E esse era o segredo do rei Davi, em crescer em unção, em crescer em autoridade, porque ele não desprezava a presença de Deus. Ele valorizava a presença de Deus. Ele desejava a presença de Deus mais que tudo. Ele diz: não há lugar melhor, não há lugar mais maravilhoso, mais vale um só dia na tua presença que 1000 em qualquer outro lugar. Ele amava a presença de Deus. Ele era o homem segundo o coração de Deus. O homem cujo coração era inclinado a fazer tudo o que Deus lhe mandasse. E esse é o segredo para crescer na unção. E crescendo na unção, crescer na autoridade. Diga: quanto mais unção, mais autoridade. Ele não parou na primeira medida. Alguns são ungidos, têm uma experiência extraordinária com o Espírito Santo, mas se perdem, se distraem, mudam o foco, tiram os olhos do Senhor, mudam o coração, se deixam serem seduzidos e perdem o principal, o mais precioso. Porque quem perde a graça, a presença de Deus, a unção de Deus, perdeu tudo. Diga: vizinho, não queira andar na carne. A carne é fraca. A carne é fraca. Hoje nós vemos no Brasil e no mundo um movimento humanista invadindo a igreja, procurando conhecer e desenvolver a mente do homem, buscando na mente do homem o poder e a fonte para vencer e realizar tudo. Sacode teu vizinho e diga assim: cuidado. Jesus disse que se nós
permanecermos nele e ele permanecer em nós, daremos muitos frutos, porque sem mim, nada podeis fazer. Não é, o evangelho não é para ser realizado com palavras de persuasão humana, de sabedoria humana. Não é performance. É o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu estou muito feliz que você esteja aqui nessa noite, porque o fato de você estar aqui nessa noite fala muito do seu coração, da sua vida, do seu amor por Jesus, do seu desejo de crescer no conhecimento dele, do seu desejo de ter renovada da sua cabeça a unção com óleo fresco. Aleluia. Aleluia. Davi foi ungido 3 vezes. 1 Samuel 16:13. A Bíblia diz: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu do meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Samuel se levantou e foi para Ramá. Sabemos a razão pela qual Deus levantou Davi, porque Saul perdeu a unção, Saul perdeu a graça, Saul perdeu a unção, porque perdeu o coração. Nós precisamos manter o nosso coração em Deus. Nossa vida tem que ter constância e perseverança. A palavra-chave em João 15 é permanecer. Permanecer. Os ventos de doutrinas vão soprar, as ondas vão baterem sobre a sua vida, muitas ondas. E se você não estiver firme no Senhor, se os seus olhos não estiverem nele, você vai ser sacudido e você vai se perder. Aleluia. Desde que eu conheci a presença manifesta do Senhor, eu tenho procurado me manter nele, porque eu sei o valor da presença de Deus. A carne é fraca. A carne é fraca. O próprio Cristo nos advertiu disto. Sede sóbrios e vigilantes. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Davi foi ungido no meio da sua família, entre os seus irmãos. Esse é o primeiro nível de autoridade. Primeiro nível de autoridade. E um dos mais difíceis. Ser reconhecido entre os seus irmãos. Ter o seu ministério reconhecido entre os seus irmãos.
levantar autoridade, ter uma voz entre os da sua casa. Mas ele operou na unção. E Deus deu a ele vitórias diante dos seus, para que reconhecesse que o Senhor era com ele. Quando você recebe uma medida de unção, você vai operar nessa unção e Deus vai te dar vitórias. Deus vai te promover. Deus vai dar testemunho de ti diante das pessoas, através daquilo que você vai realizar na unção que Ele te dá. E isso vai te dar autoridade, voz para ser ouvido. A segunda vez, em 2 Samuel capítulo 2, verso 4, e diz a palavra: e vieram os homens de Judá, e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. E disseram a Davi que os homens de Jabes Gileade foram os que sepultaram Saul. Ele foi agora, nessa segunda vez, ungido diante da sua tribo. Era um segundo nível de autoridade. E qual a razão dele viver esse segundo nível de unção e de autoridade? A razão é porque ele foi fiel. Seja fiel na medida que você tem da unção de Deus na sua vida. Porque se você for fiel nisso que Ele já colocou sobre ti, você será promovido. Diga para o seu vizinho: humildade e fidelidade traz promoção. Quantos querem ser promovidos na unção? Humildade e fidelidade. Há muitas pessoas que muitas vezes são ungidas e recebem um nível de autoridade e se perdem, se envaidecem, se ensoberbecem. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas aos soberbos Ele resiste de longe. Deus dá graça àquele que é humilde. Essa é a medida do enchimento de Deus na nossa vida. É a medida da nossa humildade. Reconhecer sempre que nós precisamos de mais. Que nós não temos em nós a suficiência. Não ouse querer andar na sua força. Não ouse querer andar na sua experiência. Se você quer andar na unção do Senhor, ande na dependência. Ande na dependência. E dependência requer humildade. 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 Dizer sempre: Senhor, não aparta a tua presença de mim. Sem a tua presença eu não me moverei deste lugar. Sem a tua presença eu não seguirei. Eu preciso de ti. Levante suas mãos e diga isso: eu preciso de ti. Aleluia. Agora lá em 2 Samuel capítulo 5, verso 3, diz a palavra: assim pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, perante o Senhor, ungiram Davi rei
sobre toda Israel. Aleluia. Ele recebeu do Senhor autoridade sobre toda a nação. Rei, presta bem atenção. Quem vai te exaltar e te promover é o Senhor. Aleluia. Aleluia. A gente vê hoje, sabe, as pessoas muito obsessivas pelo sucesso. E é a razão de frustração de muita gente. Querem estar no YouTube e ter não sei quantas visualizações, Instagram e Facebook. E quando olha lá que postou alguma coisa e só 20 pessoas olharam, aquilo tira a alegria do mês inteiro. E quando olha que tem 10 mil visualizações, eu já estou fazendo sucesso. Eu não quero a visualização dos homens, eu quero que os olhos do Senhor me vejam. E os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra para que o sirvam. Deus está procurando os fiéis da terra para que o sirvam. Qualquer sucesso sem Deus é fracasso. Eu não tenho YouTube, eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook. Acho que por isso que eu ainda não me estraguei. Diga, vizinho, cuidado, que o Instagram está estagando muita gente. Quem aqui conhece o Facebook do pastor Joaquim? Quem conhece? Não tem nenhum mentiroso aqui, uma salva de palmas. Você só conhece a face linda. Se você quiser me conhecer, tem que vir na minha presença. É assim com Deus. Se não vier a minha presença, não vai me conhecer. Aleluia! E Ele garantiu o nosso acesso à presença dEle. Com o sangue do Cordeiro, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Os meus pecados foram perdoados para que eu possa entrar na presença dEle e ser ungido. Aleluia. 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 A fome, a sede pela presença do Senhor no coração de Davi promoveu ele a níveis de conhecimento maior de Deus. Promoveu ele a níveis de autoridades. Os limites foram quebrados. Os limites foram alargados. E aquele pastor de ovelha que estava atrás do rebanho nos campos se tornou rei e um poderoso guerreiro que garantiu 40 anos de paz para Israel. Jesus está dizendo para você: olha, sem mim nada podeis fazer, comigo tudo é possível. Ah, pastor, eu sou tímido. Ah, pastor, eu tenho algumas manias. Ah, pastor, eu tenho alguns pecados na minha vida.
eu quero dizer para você que não importa qual o jugo, a unção do Senhor despertará o jugo. Você será liberado no Espírito Santo de Deus para fazer aquilo para o qual o Senhor te chamar a fazer. Aleluia! Aleluia! É o que diz a palavra em Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado. Aleluia! Quem pode ter essa unção? Alguns especiais? A unção é para os filhos. A unção é para a noiva, para toda a igreja. Não há ninguém aqui que Deus não possa usar. E aqueles que acham que Deus não pode usá-lo, são os mais qualificados para fazer as coisas maiores. Porque Deus usa os que não são, para a vergonha daqueles que acham que são. Se é para aplaudir, faça isso de verdade. Aleluia! A unção é para os filhos, e nós somos filhos. Romanos 8,14, o apóstolo diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. No verso 16, ele diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Põe a mão no seu coração. Ele está aí. Você só precisa liberar. Há uma fonte de águas vivas no teu coração. A presença do Espírito que trouxe a existência pela palavra do Criador tudo que os teus olhos podem ver. Aleluia! É Ele que garante o cumprimento da palavra de Jesus, quando diz que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê, porque não é por força, não é por violência, não é pela capacidade humana, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Você só precisa depender dEle, entender o valor dEle, andar nele, aleluia, agir nele, se encher dele, aleluia. Ele quer te usar, Ele está te enchendo para mudar a tua vida, transformar a tua vida. E Ele está transformando a tua vida para te usar. Aleluia. O Espírito Santo é a própria natureza de Deus em nós. Nós nunca vamos conhecer a mente de Cristo se nós não tivermos o Espírito Santo no nosso coração. Porque só o Espírito Santo conhece a mente do Senhor. Ele traz revelação ao nosso coração. Você quer conhecer a sua mente ou a mente de Cristo? Você quer conhecimento ou você quer revelação? A fé vem por revelação.
E a revelação vem pelo conhecimento de Deus. E essa revelação vem pelo Espírito Santo que está em nós. Eu já ouvi coisas extraordinárias, revelações profundas, que vão além, que transcendem, que são transcendentes ao conhecimento humano, que foram dadas a homens, pelo Espírito Santo de Deus. Quanto mais cheio do Espírito Santo, maior será a medida de revelação. Quanto maior a medida de revelação, maior será a sua fé. E quanto maior a sua fé, mais glória na sua vida e no seu ministério. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, eu não vou falar tudo que eu coloquei aqui para essa noite, mas eu quero deixar alguma coisa para vocês. Do verso 10 ao verso 16, a palavra do Senhor diz: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aleluia! 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 Quantos querem maior conhecimento de Deus? Procure encher a sua vida do Espírito Santo. Valorize. A gente tem aquilo que a gente valoriza. Aquilo que a gente não valoriza, a gente despreza, a gente perde. Aquilo que a gente valoriza, a gente busca, a gente guarda. Aleluia. Deus quer derramar uma medida maior do seu Espírito sobre a sua vida. E eu sei que foi isso que você veio buscar nesses dias. Se encher do Espírito Santo, receber uma unção fresca sobre a sua vida, para fazer a vontade de Deus. A unção do Senhor é para nos permitir realizar aquilo para o qual Deus nos chamou. A unção é cara, e ela nos é dada para um propósito. Você está decidido a fazer a vontade do Senhor? Quantos aqui têm um chamado de Deus no seu coração? Sabe, a primeira pessoa que sabe do seu chamado não é o profeta. Não é o profeta, a primeira pessoa que sabe do seu chamado é você. É com quem Deus vai falar primeiro. Deus quer derramar do seu Espírito nessa noite, mais uma vez, todos os dias.
todos os meses, todos os anos. Aleluia.